É impressionante, meus irmãos, como que nós temos carência de heróis. É até muito difícil na cultura de hoje chamar alguém de herói, porque as pessoas estão tão implacáveis e tão críticas que basta um deslize, uma pequena falha, e aí toda admiração, todo elogio, todo respeito vão por água abaixo. Sem levar em conta que o ser humano é imperfeito, mesmo assim, todas as pessoas dependem de ter um herói, uma referência, que sirva de estímulo, que sirva de empurrão, que sirva de uma maneira de incentivar a gente a superar as imperfeições, as injustiças, os sofrimentos. E é impressionante, meus irmãos, como que num filme, num livro, numa história antiga ou recente, familiar, o herói, ele é importante, ele é fundamental, ele é referência de coragem, ele é referência de autenticidade, ele é referência de bravura, ele é referência de uma reação rápida para resolver um problema. E a carência que nós temos de herói é realmente impressionante, tanto no que diz respeito à vida pública, à vida normal, cotidiana, como também na vida religiosa. Quando você vê um líder religioso que prega em algum momento a palavra de Deus, com sinceridade ou não, quando você vê que ele faz um gato para pegar água de um determinado lugar da Sabesp, você fica horrorizado. Como é que um cristão apela para um expediente desse? Não adianta a gente olhar com olhos implacáveis contra ele, porque nós somos capazes de vilania pior do que essa. Um autor inglês escreveu um livro chamado Um Chamado ao Heroísmo. Eu vou ler uma frase do livro dele. Não consigo imaginar um mundo sem heróis, um mundo sem genialidade. Não consigo imaginar um mundo sem nobreza, um mundo sem empreendimentos sublimes, um mundo sem propósitos elevados, um mundo sem coragem transcendente. Não consigo imaginar um mundo onde homens não correm riscos, não sabem sofrer. Não consigo imaginar um mundo assim. Seria cinzento, tedioso, monótono. Quem nos mostraria o caminho? Quem nos estabeleceria limites? Quem nos serviria de inspiração? Quem nos consolaria? É importante, meus irmãos, olhar para a Bíblia. Ela é a nossa referência. Quando a gente vai estudar o livro de Jó, isso vai demorar um tempo, certamente nós vamos falar de um ser humano fantástico. Eu quero dar a esse sermão de hoje e a abertura dos demais o mesmo título principal: a história de um herói paciente ao extremo. A história de um herói paciente ao extremo. Quando você estudar o livro de Jó, ele cabe na sua mão. Uma introdução que revela a biografia dele, uma segunda parte que revela a insatisfação de Satanás acusando, falando que aquele homem era um interesseiro, os debates de Deus com Satanás. Depois, o sofrimento, a tragédia que se abate na vida daquele homem, os discursos que não levaram a nada e a mudança da sorte. A total transformação da vida daquele homem. 5 passos para entender o livro todo. E um dos hinos que os jovens cantaram agora diz tudo o que Jó só foi dizer no final do seu livro. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de andar contigo. Talvez a sua vida seja assim também. Talvez você não sofra e nunca vá sofrer. Tenha Deus misericórdia de mim e de você, para não sofrermos
nem a centésima ou a milionésima parte do que aquele homem sofreu. Mas a história de Jó é a história de um herói paciente ao extremo. Ela acontece, pela maioria dos estudiosos, em média 800 anos antes de Jesus. Jó não era uma pessoa que tinha, pelo menos no histórico do livro, nenhuma referência à grandeza do Êxodo ou qualquer coisa parecida. Então ele é antigo. Ele está ali no sul de Israel, numa cidade, numa região chamada Uz, é temente a Deus, devidamente comprometido com Deus, e tem uma história que nós precisamos aprender com a dor dele, como lidar com a nossa própria dor. Para Lutero é tudo magnífico, e eu quero ler um pequeno trecho que ajuda a gente a entender. Pequeno trecho não, uma frase, uma única frase. Eu até coloquei de uma forma maior, mas isso eu vou deixar para quem quiser ler um pensamento completo. Mas uma frase me chamou a atenção a respeito desse homem. Um humilde pregador rural americano deu ao livro de Jó esse nome: não consigo comer de dia, não consigo dormir à noite, e a mulher que eu amo não me trata bem. Esse foi o nome do livro que esse pregador deu para uma série de mensagens que ele pregou em Jó. Não consigo comer de dia, não consigo dormir à noite, e a mulher que eu amo não me trata bem. Por isso, abra sua Bíblia em Jó, capítulo 1. Nós vamos ler de 1 a 5. É apenas a introdução. São muitas leituras que faremos durante esses próximos meses. São muitos sofrimentos, muitos castigos, são muitos debates. Mas eu espero que Jó te inspire a crer que heróis existem. Eu espero que Jó te inspire a não lamentar a dor que você diz ter, e a dar uma reviravolta na sua vida, na certeza de que maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. E sofrimento igual ao teu ou igual ao meu acontecem nesse exato momento, em nossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, hoje nós iniciaremos essa série de mensagens com esse título: a história do herói paciente ao extremo. Jó 1, de 1 a 5, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço. De maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Aqui está o começo da história do herói paciente ao extremo. Vamos fazer a seguinte divisão. Primeira, o currículo notável desse homem. Qual é o teu currículo? Quando alguém contar a sua história, vai falar dos teus diplomas? Vai falar daquilo que você tem na parede? Vai falar do teu caráter? Olha o que disseram de Jó. Um homem
íntegro. Não há referência de escola dominical, de curso de teologia, de profeta que serviu de influência, da mesma maneira que Abraão foi chamado, Jó também, já era íntimo de Deus, sem que tivesse tido nas mãos qualquer oportunidade de ler mandamentos, testamentos, ou qualquer referência de Noé, de Abraão, de Moisés. Ele era um homem do Oriente, temente a Deus, com um currículo notável. Dá uma olhada, irmãos. Íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. 4 virtudes exemplares que davam a ele moral pública e moral diante de Deus. Esse é um herói digno de ser imitado. Esse é um herói digno de ser amado, de ser estudado. Lembra de uma canção de talvez 30 anos atrás, se não me falha a memória, por aí, onde um já falecido cantor, poeta brasileiro, dizia: os meus heróis morreram de overdose. Seria maravilhoso a gente poder dizer daqui para frente: os meus heróis morreram de overdose de graça, de overdose de santidade, de overdose de dignidade. Isso é que vale a pena a gente sonhar, não como uma hipótese remotíssima, mas olhar para 800 anos antes de Jesus, antes de milhares de anos de grandes referências, lá no Oriente. Em Uz, havia um homem de carne e osso, cujo currículo era notável. Ele era temente a Deus, ele respeitava a Deus, ele era íntegro, ele era reto, ele era decente, ele era uma pessoa realmente que tinha a propensão, a determinação de se desviar do mal. Eis um herói. Na carência de heróis mais recentes, busquemos aqueles que são antigos, mais reais, porque é disso que estamos carentes, irmãos, é disto, de pessoas que sirvam de referência. Sabe quais são as nossas referências hoje? Um simples porteiro de congresso nacional que acha uma sacola cheia de dinheiro e vai devolver. Maravilha! Homem simples, uma professora, uma mulher simples que acha no lixo um monte de dinheiro e vai devolver à polícia, sem saber se a polícia vai ficar ou não com o dinheiro. Isso é heroísmo que nós estamos presenciando em migalhas. Os outros exemplos péssimos, nós temos as enxurradas, mas aqui está um herói, paciente ao extremo, cujo currículo é digno da gente olhar e falar: Senhor, me faz assim, me torna assim, me transforma numa pessoa assim. Outra coisa desse herói tolerante ao extremo não é só currículo notável, mas uma família feliz, perfeita. Se você olhar o verso 2 e o 4, a família dele era maravilhosa. Em termos assim de interpretação bíblica, Jó tinha 7 homens, filhos homens, e 3 filhas mulheres. É lógico que isso é apenas uma simbologia bíblica. Se você quiser fazer uso dela, não é pecado. O 7 na Bíblia é um número perfeito. O 3 também é um número perfeito. E a soma deles é um número maravilhoso, o 10. Embora não sejamos numerólogos, os simbolismos e as metáforas da Bíblia nos deixam conscientes de que Jó tinha uma família invejável, feliz. 7 filhos homens que já viviam em suas propriedades, que já tinham suas atividades, e 3 filhas mulheres. E o versículo 4 diz que eles conviviam, eles interagiam, eles eram amigos. Não há nenhuma denúncia aqui de pecado. Não existe nenhuma acusação de que nos banquetes que eles faziam havia qualquer tipo de bebedice, glutonaria ou qualquer perversidade sexual. Nada. Eles eram
unidos, 10 filhos unidos de uma família super abençoada, cujo pai tinha um currículo fantástico. Eis um herói carente de ser imitado nos nossos dias. Família feliz. A Bíblia diz no Salmo 127 e no 128 que o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos é muito abençoado. Traduzam para mim a palavra bem-aventurado. O que diz? Feliz, extremamente feliz é o homem que teme a Deus e anda nos seus caminhos. E a Bíblia segue em frente dizendo: a sua esposa é como uma videira frutífera, os seus filhos são como rebentos, como frutos ao redor da sua mesa. Esse homem terá a bênção ainda maior quando ele puder enxergar os filhos dos seus filhos. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Jó era esse homem, currículo notável, família feliz. Tudo isso pode nos deixar a pensar: está tudo bem e estará tudo bem o tempo todo na vida de quem vive assim? Negativo. Mas vamos continuar. Currículo notável, família feliz, vida abastada. Olha o verso 3. O que faltava para esse homem? Irmãos, teve comentaristas que associou Jó, isso comentarista de 40 anos atrás ou mais, porque são os comentários mais antigos que a gente ainda tem, associaram Jó a Rockefeller, por exemplo. Não associaríamos Jó a Ike Batista de jeito nenhum. Mas quem sabe ao mais rico brasileiro, eu esqueci o nome dele, Lehman, eu não lembro, é um senhor, Jorge Lehman, é isso? Um homem é riquíssimo, mas é empresário, não é especulador, é trabalhador, é o cara que compra e faz funcionar suas empresas. Talvez hoje a maior referência para tentar dizer quem é Jó seria esse homem aí. O texto diz que ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos. Olha, não dá nem para imaginar, mas seria aqui o rei do gado, não é? O rei do gado, o rei do Brasil, quem sabe? Quem sabe o grande produtor não é especulador, é alguém que organiza, que faz e que gere, administra. E o texto diz que ele era o maior de todos os do Oriente, além de ter um pessoal a seu serviço. Isso é maravilhoso, irmãos. O homem tinha uma vida abastada, nada lhe faltava, economicamente, socialmente, espiritualmente, familiarmente, socialmente, em todos os itens de analisar uma vida abençoada. Você poderia dizer: Jó é esse homem, herói, extremamente paciente. Que vida linda! E o último detalhe da vida de Jó: devoção exemplar. Recapitulando: currículo notável, família feliz, vida abastada e devoção exemplar. Olha o verso 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes. Irmãos, já imaginaram um cara muito rico, fazendas em tudo quanto é lugar, os filhos ajudavam na administração, cada um morava numa, e eles faziam festas fraternas e chamavam as irmãs. Não se dá para entender se elas eram casadas ou não, mas eles as chamavam. Eles tinham uma vida autônoma e faziam questão de celebrar esta vida. O que Jó fazia enquanto as festas aconteciam? Preventivamente, a sua devoção de orar, de se sacrificar, de pedir a Deus misericórdia. Quem sabe eles cometeram algum pecado. A devoção de Jó era exemplar, não faltava o joelho no chão, não faltava adorar a Deus, nada. Você ora por seus filhos, você ora com seus filhos. Uma vez, um diácono, muito simples, muito humilde, não sei se a Chile vai lembrar dele, Isaías, seu Isaías, lá de Diadema, era o patriarca de uma família inteira de nordestinos.
Um dia, dando um testemunho, ou fazendo um comentário, ele disse: ensina a criança no caminho que deve andar. E a Bíblia não está dizendo aqui que é ensinar o endereço da igreja, Rua Arthur Azevedo 1007, não é isso que a Bíblia está dizendo. Eu nunca esqueci esse comentarista rudimentar, mas ele diz: não é ensinar o endereço da igreja, é ensinar o caminho que a criança tem que andar, e mostrar que é um caminho que você já percorre. Jó fazia isso, vida devocional exemplar. Bem, irmãos, para a gente concluir esse primeiro momento de mensagem, que vida bonita, não é? Currículo espiritualmente intocável. Família, nossa, 10 filhos, muitos empregados, vida abastada, riqueza. Irmãos, imagine o cartão de crédito desse homem. Imagina a conta bancária dele. Imagina os filhos falam: pai, queremos ir para o Cairo, o senhor paga uma viagem para nós? Eles iam para o Cairo de camelo, na boa, sem problema. Quero ir para Alexandria, lá estudar naquelas universidades que tem lá. Irmãos, que maravilha. Aí alguém pode pensar: pastor, então um cara que vive assim está garantido, não vai acontecer nada de ruim com ele. A minha conclusão é a seguinte: você pode pensar precipitadamente que viver assim é garantia de que você vai morrer assim, que não vai ter nenhuma intercorrência na sua vida. Não é verdade. Se o Senhor quiser, você vai viver, muito ou pouco. Se o Senhor quiser, você vai fazer negócios, bons ou maus. Se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, se o Senhor quiser. O Senhor não quis que a vida de Jó continuasse do jeito que estava. Se tornou melhor, mas teve uma mudança de cenário, que é a mensagem do domingo que vem. Houve uma mudança de cenário. Não se iluda, supondo que alguém ter uma vida regradinha, bonita, perfeita, é garantia de que ela vai ser assim para sempre. É seu dever, é meu dever viver assim, por causa daquilo que cremos. Mas Deus não está dizendo que será assim, sem nenhuma tempestade, sem nenhum furacão. Nós temos um inimigo. Deus está no comando até desse inimigo. Nós temos um hino que diz: eu não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. E nós temos um outro hino que diz: eu não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Eu não sei, não sei. Jó também, no dia da sua devoção, orando pelos filhos, ele não sabia que havia uma trama entre dois poderes, um sobre-humano, o outro onipotente. Por isso, irmãos, lendo a história de Jó, a única conclusão que a gente chega é a seguinte: nada, nem ninguém garante uma vida inabalável. Nada, nem ninguém garante uma vida inabalável. O nosso grande autor cristão, chamado Paulo, ele diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei estar honrado e também humilhado. Eu sei viver na abastança, como também na escassez. Em todas as coisas, eu aprendi a viver contente em toda situação, porque eu sei que tudo posso naquele que me fortalece. Se você puder estudar o livro de Jó, você vai entender que Deus o abençoou na primeira etapa da sua vida, e ele era grato por isso. Deus mostrou para o mundo e para Satanás que Jó não o amava só porque tinha tudo que tinha. Deus tirou tudo que Jó tinha para mostrar ao mundo que o que Jó sentia por Deus era independente das circunstâncias de vida, de filhos, propriedades, saúde e dinheiro. Que Deus tenha misericórdia dos nossos equívocos e que você nunca tenha uma fé meritória. Eu sei, farei isso,
farei aquilo, e você vai levantar o dedo para Deus e falar: o Senhor tem que me abençoar. Ele não tem que fazer nada. Mas se o Senhor quiser te abençoar, Ele o fará. E Ele tem feito isso. Mas se o Senhor quiser te moer, e a mim também, Ele tem esse poder de fazê-lo, desde que haja alguma coisa que o glorificará no meu gemido e no teu gemido. Mas o que me fascina na história de Jó é que ele era homem e não marciano. E no fim dos seus dias, ele disse: Senhor, antes eu te conhecia, só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Se você vê Deus da forma certa, da perspectiva certa, o que Ele fizer contigo, você vai dizer: glória seja dada a ti. Se você tem uma visão equivocada de Deus, se Ele der uma balançadinha no barco da tua vida, você lamentará o resto da vida. Que Deus tenha misericórdia de nós nesse passeio pela vida desse herói paciente ao extremo. Louvado seja o Senhor por essa história estar aqui, para que possamos nos apoiar nela para viver a nossa vida como Deus quer. Em nome de Jesus, amém.